Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, é o seguinte, nessa aula a gente vai começar um conteúdo novo. Estou seguindo a sequência de um livro, já que a gente não tem material, né? E é um conteúdo que não é novo, na verdade, que a gente viu no ano passado, mas eu vou passar bem rapidinho, porque é importante mesmo que vocês retomem algumas informações relevantes sobre isso, tá? Então, assim, é novo, mas não é, né? Ele é novo, mas não é novo também. Deixa eu só conferir aqui se tá. Que isso mesmo. Ó. Bom, o nosso conteúdo que eu disse que não é novo é intertextualidade, que vocês já viram várias vezes, que vocês sabem do que trata, mas a gente vai repetir aqui, porque, né, vamos seguir a sequência do livro que eu estou usando, tá bom? Intertextualidade é a relação entre dois textos, basicamente, e é quando você consegue perceber dentro de um texto um outro texto, tá? Bom, aqui eu tenho um exemplo, né, numa tirinha, e essa intertextualidade, amores, ela, na verdade, a intertextualidade de modo geral só vai fazer sentido se você, de fato, conhece os dois lados da história, ou seja, se você conhece o texto que está sendo apresentado ali e se você conhece o texto que está sendo retomado. Porque se você não tem conhecimento a respeito do texto anterior, você não vai conseguir pegar essa informação, você não vai conseguir absorver o entendimento completo, né, do texto, tá? Que é o seguinte, aqui eu falo sobre intertextualidade do ponto de vista conceitual, né, que é um processo de incorporação de um texto em outro, com o objetivo de reproduzir ou transformar o sentido do texto. Com a utilização do processo de intertextualidade, é necessário conhecimento de mundo do leitor para acompanhar o jogo intertextual. O que é isso? Você precisa conhecer mais coisas para conseguir compreender mais coisas. Para você, por exemplo, assistir a uma série e perceber ali uma piada, alguma coisa. E aí eu vou trazer isso para o Brasil, tá? Uma série brasileira, um filme brasileiro. Porque piada e algumas coisas assim que ficam entre linhas de outros países, a gente precisa conhecer a cultura de lá, e às vezes é mais difícil, né? Então, se você está assistindo a um filme e aí você percebe que a pessoa fez uma relação com outro filme, ou com algum diretor, uma diretora, ou com alguma questão relacionada ao nosso conceito, né? A nossa cultura, isso pode ser uma relação de intertextualidade, beleza? Então, intertextualidade é quando você consegue perceber, ela pode ser implícita ou explícita, né? Claramente explícita, né? Ou implícita, que assim fica ali entre linhas, como eu disse. E é quando você consegue perceber a relação que existe entre esses dois textos, tá? Nesse caso aqui, tem uma tirinha que fala sobre um filme, e se você não entende o final da tirinha, é porque provavelmente você não entendeu de qual filme se trata-se, né? É um cachorro que tá falando que vai ficar de plantão essa noite, e aí um dos cachorros fala, Barley e eu, senhor. No final das contas, o chefão lá fica triste porque Marley e eu é um dos filmes mais tristes, sei lá, desse mundo. Eu acho que ele perdeu agora enfim, o seu lugar pro Milagre da Cela 7. Gente, eu desidratei naquele filme. Vocês precisam assistir, tá na Netflix. Milagre da Cela 7. Bom, a intertextualidade, amores, é você conseguir mobilizar esse conhecimento de mundo. E é por isso que a gente volta sempre naquela questão, né? Leia mais, escreva mais. Por quê? Afinal, quanto mais vocês leem, mais vocês conhecem, mais relações vocês conseguem fazer. Aqui eu vou começar a falar sobre intertextualidade de um jeito bem convencional mesmo, assim, explicar conceitualmente tipos de intertextualidade e depois a gente vai para outras considerações relacionadas a isso, tá? Nós temos, por exemplo, essas informações aqui, ó, arte e cinema. Tem um cartaz de um filme, tem uma obra de arte. O cartaz de um filme é uma obra de arte que se relacionam, aparentemente se relacionam pelo desenho, né? Aparentemente eles têm uma relação porque o desenho é igual ali entre os dois. Só que a gente precisa conhecer outros aspectos. Por exemplo, o Van Gogh é um artista, foi um artista, né?
que fez sucesso após a sua morte, o artista holandês, que fez sucesso após sua morte. Inclusive, olha, que engraçado, eu tenho uma caixinha do Museu de Van Gogh que eu comprei lá, ó, não sei, dá para vocês verem. Museu de Van Gogh, que é uma balinha. Eu nunca tinha aberto a balinha, abri hoje essa balinha. E aí casou aqui. O Museu de Van Gogh, gente, foi um dos lugares mais incríveis que eu já fui na vida. Então é isso. Estudem para vocês poderem ir lá comprar balinha. Enfim, o Van Gogh foi um artista holandês, um pintor, né? Que tinha muitos problemas psicológicos e passou um tempo da vida dele morando em Paris. Morando, na verdade, no interior da França, né? Mas ele ficou um tempo em Paris também e ele gostava de retratar a noite parisiense, a noite francesa. E aí o Woody Allen, que é um diretor norte-americano, pegou essa relação, fez um filme, né, Meia-Noite em Paris, e incorporou aí no cartaz do filme uma pintura do Van Gogh. Aí se você falasse assim, professora, então a relação é só a pintura? Não. O título do filme, a história que está sendo contada e a escolha do Rio Sena, a escolha desse tipo de foto, né, que é uma foto montagem, mas ainda assim é uma foto, todas essas relações são relações intertextuais, tá? Então é muito importante que vocês saibam que vocês podem ter na superfície a intertextualidade. Então, se eu bato o olho aqui nas duas figuras, eu sei que elas se relacionam, mas também das questões mais subjetivas, tá? Então, vamos lá. Aquilo que vocês conhecem muito claramente, nem vou ficar muito tempo nisso aqui, porque vocês já sabem, tá? Citação direta, que é quando você cita alguém para explicar algo, ok? Que é quando você cita uma figura de autoridade no seu texto. E aí, quando você cita ou quando você vai ler um texto que tem uma citação, tá? Então, a minha aula ela vai girar em torno tanto de quando vocês usam na redação de vocês, quanto vocês usam também na leitura, tá? Então, algumas coisas que nós vamos falar agora se relacionam muito com essa questão do escrever, tá? Desculpa, gente. Bom, a citação é quando você faz uma referência direta a um texto que não é seu. E a citação direta, ela precisa de aspas e ela precisa do nome de quem disse aquilo, tá? Aspas e o nome de quem disse aquilo, amores, é um recurso para você dizer que aquelas palavras não são suas, tá bom? Para você identificar que aquilo ali não é necessariamente seu, beleza? E aí, você tem motivos para fazer uma citação. Ou você quer utilizar o discurso de autoridade, tá? Ou você quer utilizar o discurso de autoridade, ou você quer deixar o seu texto bonito. Na maioria das vezes, a função da autoridade ela é bem relevante, tá? Mas você pode utilizar a citação só que você quer dizer aquilo ali mesmo. Na hora que você vai fazer a redação do Enem, por exemplo, não basta ser só uma citação bonita, você precisa utilizar aquilo em prol do seu texto, tá? Aqui tem uma citação que é de 3 linguistas que falam sobre, inclusive, intertextualidade. Nesse caso aqui, eu tenho uma citação metalinguística, tá, amores? Porque é uma citação que fala de uma citação, tá? Então, é um recurso metalinguístico, que é o que a gente estava vendo um pouquinho antes, né, de função de linguagem. Então, eu uso uma citação para falar da citação, beleza? Bom, as citações podem exercer funções discursivas várias, dentre elas a da autoridade e da ornamentação. Uma citação apropriada pode cumprir o objetivo de reforçar o efeito de verdade de um discurso, autenticando-o, pois quem melhor que um especialista para confirmar, para corroborar com a ciência do assunto as conclusões do autor? Então, ninguém melhor para confirmar aquilo que você está dizendo que uma autoridade. Então, eu trouxe 3 linguistas para falar que o que eu estou explicando sobre citação é de fato real. Percebem a utilidade disso? Então, citação direta é quando você cita alguém utilizando aspas, dando nome, né, para quem disse aquilo, e geralmente a gente faz isso com a intenção de dar uma autoridade para o nosso texto. A epígrafe é uma outra citação, mas diferente da citação direta,
ela não está dentro do texto, ela está fora, ela está deslocada do texto, tá bom? Ela está deslocada do texto, amores, tanto que se vocês pegarem um livro, esse é o livro que está aqui perto. Se vocês pegarem um livro, provavelmente tem uma epígrafe, que é uma citação. Só que é uma citação que não está dentro do texto, né? Ela está até numa página separada, no começo do texto, fora da introdução. Então, a epígrafe é um pequeno trecho de um outro texto que vai introduzir o assunto ou vai colocar o leitor a par daquilo que vai ser trabalhado no texto, mas que percebam, ela não está dentro do texto que vai ser apresentado, tá? Ela está deslocada. E geralmente isso acontece em livros, que é para você começar para o seu leitor começar a entender aquilo que você vai trazer ali no seu texto. Epígrafe é uma citação direta, tá? Tanto que você vai ver aí que tem da onde foi tirado, tem o nome do autor, ok? Tem a citação, tem o texto, mostra que esse texto... Ai, subi daqui. Ai, cadê? Ai, desculpa, gente. Minha câmera dá uma louca ainda. Mostra que esse texto é de alguém que foi retirado de um livro que não faz parte do texto original, ok? E que aí está sendo utilizado para introduzir uma informação, certo? Então, isso é epígrafe, é uma citação externa ao texto que serve para introduzir o assunto. Nós vamos... Deixa eu ver se está certo aqui. Tá certo. Nós vamos agora para a paráfrase, né? A gente trabalhou paráfrase já, se eu não me engano, acho que foi o primeiro, desculpa. Paráfrase, de alguma maneira, é você dizer a mesma coisa que já foi dita com outras palavras. Nós conhecemos paráfrase também como uma citação indireta, tá? Uma citação indireta, que é quando você até cita quem disse aquilo, mas você não utiliza as palavras exatamente, você usa simplesmente as suas palavras, tá? É um recurso possível. Então, paráfrase pode ser, sim, um recurso de uma citação, caso você não lembre exatamente as palavras que aquela autora ou aquele autor utilizou, ok? Então, nesse caso, a gente pode ter uma paráfrase que é dizer aquilo que alguém disse com as suas palavras, lembrando que você tem que delimitar quando você disse aquilo, desculpa, que aquela informação não é sua, tá? Senão é plágio, tá bom, amores? Se você simplesmente copiar a teoria de alguém e não falar que é uma citação indireta ou que é uma paráfrase, mesmo que ela seja uma citação indireta, mesmo que ela não tenha aspas, é plágio e aí você não pode fazer isso, tá? Então, por exemplo, resumo de livro é uma paráfrase. Você vai contar aquela história com as suas palavras, com aquilo que você achou que é mais relevante, tá? Então, existem várias formas de você fazer paráfrase. E aqui eu tenho 2 títulos de reportagem. Um dizendo uma coisa num dia e o outro dizendo a mesma coisa no outro dia, mas com outras palavras, né? O governo do Rio altera a data de pagamento de servidores, aposentados e pensionistas para o 10º dia útil. E no dia anterior estava: o governo do Rio de Janeiro atrasa pagamento de servidores aposentados e pensionistas. Olha só, alterar a data de pagamento é a mesma coisa que atrasar, só que é um eufemismo, né? Esse alterar a data de pagamento. Parece que alterar a data, a pessoa não vai ter prejuízo. Agora, quando você lê o outro, atrasa, você tem ali clareza que aquilo não é benéfico, né? Então, por exemplo, você pode fazer esse recurso para mudar o tom daquilo que você quer dizer. No primeiro ficou bem impactante que o governo não estava cumprindo com o que era obrigatório dele, que ele está atrasando o pagamento, e no outro não parece tanto, o governo não parece tão vilão assim, né? Mas então, paráfrase é você dizer a mesma coisa que alguém disse com as suas palavras. Não se esqueçam que também pode ser chamado de citação indireta e é necessário sim que você coloque da onde você tirou isso. Paródia, meus amores. Paródia é algo muito legal, que não vai dar tempo de falar aqui com vocês, mas paródia é você contar uma coisa, se referir a algo, você vai se referir a algo e vai fazer piada, tá? É quando você pega, por exemplo, se você colocar no Google, cinema hortifruti, você vai perceber, acho que eu já utilizei isso em algumas aulas também, tá?
que é quando você vai pegar aquela informação e vai fazer piada com aquilo. Acho que a gente vai poder abordar isso com mais tranquilidade nas próximas aulas, tá bom? E pastiche, que é a imitação de estilo, ou seja, você tem um certo humor aí, mas você tem traços muito parecidos, você tem traços muito relevantes relacionados à construção daquele texto, tá? Bom, é só uma introdução para aquilo que nós vamos começar a falar. Eu vou trazer esses assuntos novamente, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. E é isso, tô com saudade, meus amores. Qualquer dúvida é só mandar mensagem, tá bom? Um beijo.